torcedor atleticano deve estar se perguntando por que o time não joga assim sempre. E não falo nem de ficar retraído, como muito tempo do jogo passou ontem contra o Palmeiras, mas do nível de competitividade que o Atlético teve lá em São Paulo. Talvez, Abílio, por característica do elenco e ideia de jogo do treinador. Eu tenho escutado muito de ontem para hoje que o Atlético, diante dos grandes adversários, tem um nível de concentração, de entrega muito maior e faz bons jogos. Quando o adversário é inferior, o Atlético tem dificuldade. Será que o problema está só no adversário ou no jeito do Atlético jogar? Na responsabilidade do jogo, no protagonismo do jogo? Porque quando o Atlético jogou contra o Cruzeiro, quando o Atlético jogou contra o Palmeiras, foi um Atlético fechadinho, aproveitando espaços, com um nível de concentração altíssimo. E quando o Atlético joga com adversários de um nível parecido ou de um nível inferior, o Atlético precisa ser protagonista. E é o que eu venho batendo na tecla aqui há muito tempo. Cruzeiro e Palmeiras ofereceram ao Atlético muitas dificuldades defensivas. Aí aparece a organização defensiva, que com jogadores medianos, um bom treinador monta um bom sistema defensivo. Organizadinho, compacto, como estava o Atlético contra o Cruzeiro, como esteve o Atlético contra o Palmeiras e em outros grandes jogos. Agora, quando você precisa ser protagonista no jogo, quando você tem mais posse de bola, a responsabilidade de criar, de ter a bola no jogo é sua, aí precisa do talento, do meio para frente. E talvez não, para mim é o que falta ao Atlético do meio para frente. Hoje o Galo demonstra organização defensiva com o elenco que tem. Não são jogadores absurdos, talentosíssimos do meio para trás, mas eu repito, boas defesas são montadas com organização, com bom trabalho de treinador. Agora, do meio para frente não basta só o bom trabalho do treinador, você precisa ter talento. E aí, nos jogos em que o Atlético precisa mais do talento do meio para frente, talvez tenha faltado. Essa é a minha percepção. Não quer dizer que eu esteja certo. Aliás, eu não quero ter razão. Só estou trazendo para cá a minha opinião. Quem discordar tem todo o direito e vamos debater. E eu acho que pode ser um pouco disso. Ontem o Atlético não foi o protagonista do jogo. Quem teve o controle foi o Palmeiras. O Atlético se defendeu muito bem, muito organizado, altíssimo nível de concentração. Num primeiro tempo em que ele não conseguiu incomodar o Palmeiras, então não foi bom. Se defendeu bem, mas com a bola não jogou bem. E um segundo tempo em que o Atlético soube jogar com a bola também. E aí sim, fez um grande segundo tempo, aproveitando espaço, saindo com velocidade, fazendo inversões, aproveitando as poucas, mas boas chances que criou. Foi um time eficaz também lá na frente. Mesmo que não tenha talento, ontem conseguiu vencer. Não ter talento também é muito forte, né? Eu não quero dizer que do meio para frente só tem bagre no Atlético, até porque não. Mas eu acho que tem bons jogadores, bons coadjuvantes. Falta protagonismo, uma ou duas peças de protagonismo, aquele cara que você sabe, que você olha e fala, esse aí vai pôr o jogo no bolso, esse aí é bom, esse caiu no pé dele, ele decide. Não é assim o Cassierra, não é assim o Vitor Hugo, o Bernard, apesar de estarem jogando bem. O Bernard ontem fez um grande segundo tempo, o Cassierra perdeu um gol que não pode perder. A crítica que eu fiz ao Caio Jorge agora há pouco vale pro Cassierra, não pode perder um gol daquele, cara. Mas no geral ele fez um grande segundo tempo também. Capacidade de prender a bola, de girar, de achar atacante pelo lado do campo. O Vitor Hugo melhorou no segundo tempo, fez um primeiro tempo em que estava muito mal, atrapalhando o ataque, a bola queimando nos pés. Então o Atlético se acertou na segunda etapa. A minha teoria é essa, entre aspas, teoria. Um time que se defende bem, com jogadores que tem hoje, medianos, mas que quando precisa do protagonismo, aí não tem, porque falta talento do meio para frente. Cláudio Rezende está por aqui com a gente nesta segunda-feira para atualizarmos o dia seguinte do Atlético. Vitória importante conquistada contra o líder em São Paulo. Cláudio, um abraço, boa noite. Um abraço, Pedro, um abraço também ao Edu Panzi, a todos. Ótima semana para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola. E no Atlético, a esperança de que haja agora um ponto de partida para uma sequência melhor do Galo e esse segundo semestre. É a ideia do clube, né, de disputar a parte de cima da tabela, porque o Atlético, com a vitória de ontem e com os resultados da rodada que foram bons para o lado atleticano, o time já está a 3 pontos do G5, se distanciou da zona do rebaixamento. O campeonato muito embolado, Pedro e amigos, mas a ideia do Galo é não sofrer como nas 2 últimas temporadas, que brigou nas últimas rodadas apenas para se livrar
do fantasma da Série B. Então agora a ideia é manter o foco, manter aí essa pegada em outros jogos, não só esses como já disse aí o Edu Panzi, contra Palmeiras, Cruzeiro no primeiro turno. O Galo foi ao Mineirão, né, com a torcida do adversário no clássico e fez um jogo também de excelência. Agora o Galo venceu pela segunda vez fora de casa. Nesse Campeonato Brasileiro havia vencido o Vasco antes da parada. Venceu o Vasco, venceu o Palmeiras. Isso não acontecia desde 2023, naquela campanha de vice-campeonato, na época, no comando do Luiz Felipe Scolari, o Filipão. E foi a terceira vez que o Galo conquistou um resultado positivo na Arena Palmeiras. 2016 deu o Galo 1-0 naquela oportunidade, 2023 2-0 para o Galo. E ontem, então, pra gente pegar aí como que essa vitória é expressiva contra um Palmeiras muito regular e muito forte em casa nos últimos anos aí no comando do Abel Ferreira. E um detalhe importante também é que o Galo se tornou, Pedro Abílio e amigos, o segundo visitante que mais venceu o Palmeiras no século XXI. 9 vezes agora, o Galo iguala ao São Paulo. Só o Corinthians que venceu mais o Palmeiras, e tem explicação, né? Esses times tem clássicos, tem o Campeonato Paulista, e o Galo se meteu no meio dessa turma aí, né? Consegue vencer o Palmeiras fora de casa. Corinthians 10 vezes, Galo e São Paulo 9, e o Santos, né, que é outro rival do Palmeiras, 8 vezes. Eu chamo a atenção, Pedro Abílio e Edu, o recorte dos últimos 10 jogos do Galo, porque aí a gente tem uma noção de como tá o time, né? Como está o time numa sequência um pouco maior. Nos 10 jogos o Galo venceu 5 vezes, empatou 3 e teve 2 derrotas. Nesse período foram 14 gols marcados, 9 sofridos. O Barba falou ontem que ele vê evolução clara do time do Galo. Os números aqui também são mais animadores. Essas derrotas do Atlético aqui, que a gente pode citar, foi uma contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians, né? E que o Atlético foi melhor em boa parte do jogo também, poderia ter feito 1-0 e não fez. Ou até empatado aquele jogo, sim, pelo menos. E o outro jogo aqui dessa derrota foi aquela pro Ceará. Foi um jogo muito ruim do Atlético, mas veio classificação. E o Cissé foi expulso com 2 minutos de jogo. Exatamente. Foram essas 2 derrotas, Edu, e são 5 vitórias em 10 jogos. E eu tô com Barba. Aliás, ontem, depois do jogo, no meu comentário, eu falei isso, dessa evolução que a gente vê. Acho que o Atlético, pelo menos o recorte desses 2 jogos, me passam a impressão de um aproveitamento muito bom dos dias de treino, dos dias de recuperação, de descanso e depois o treino, de assimilação da ideia de jogo do treinador por parte dos atletas. E quando a gente começa a observar alguns crescimentos individuais, são claros sinais de crescimento coletivo, cara. O Natanael tem um crescimento muito grande sob comando do Barba. Você vê o sistema defensivo do Atlético se reorganizando. E há mudanças, né, de dupla. A gente, antes da parada da Copa, já via uma pequena evolução, mas era o Alonso que jogava pela esquerda, com o Juan. Agora o retorno do Lianco, uma sequência de jogos ao Lianco, jogando pelo lado esquerdo. Ontem ele termina pelo lado direito, quando o Natanael vai fazer a ala. O Barba utilizando o Preciado como ele é utilizado na seleção do Equador. E ontem o Preciado fez a sua melhor atuação com a camisa do Atlético. Até brinquei, não é difícil fazer a melhor atuação, sendo que ele só fez jogos horrorosos, né? Mas ontem fez um bom jogo com a camisa do Galo. Eu preciso dizer que o Bernard melhorou? Não, né? Sim. O Bernard talvez seja o jogador que mais cresceu sob o comando do Barba. O Coelho tem jogado bem. O Cassierra, apesar dos gols perdidos, e não pode perder gol assim, faz muita falta ou pode fazer muita falta. Contra o Bahia fez. Ontem não. Contra o Bahia fez muita falta. Mas o Cassierra, ele fez um bom jogo e tem feito bons jogos. Difícil enxergar o Atlético hoje sem o Cassierra no comando de ataque. O Vitor Hugo já vinha sendo o melhor jogador do Atlético na temporada e tem mantido o nível. Então, cara, individualmente o Lodi melhorou sob comando do Barba. Então são muitos jogadores que individualmente melhoraram o seu rendimento, porque coletivamente o time está jogando bem, o time está melhorando. Há uma clara evolução coletiva, técnica e tática, porque finalmente o treinador teve tempo, cara. O Barba chegou, ele não teve nem semana para treinar. E o futebol brasileiro é assim, né? É cobrança atrás de cobrança. Agora teve tempo e, a mim, demonstra uma evolução. É claro que a gente precisa de mais. É muito pouco um jogo contra o Bahia e um jogo contra o Palmeiras.
Mas para mim é um ótimo primeiro tempo contra o Bahia, um segundo tempo de oscilação, um primeiro tempo de muita organização defensiva contra o Palmeiras, mas que com a bola ficou devendo, e um segundo tempo muito bom diante do melhor time do campeonato. Agora, precisa ter sequência. Vem aí um mata-mata, um jogo contra uma equipe inferior, e é um ótimo momento para a gente observar o Atlético como protagonista dos jogos. É o Atlético que vai ter a responsabilidade contra o Juventude, como o que não aconteceu, por exemplo, contra o Palmeiras. Um detalhe, né, Pedro e Edu, é que semana inteira de treino, que vai ser essa agora, forçada, né, porque o jogo do Campeonato Brasileiro do Galo tá adiado contra o Bragantino, pelo motivo do Bragantino tá disputando o playoff de Sul-Americana, mas vai ser uma semana importante porque você ganha um jogo como o do Palmeiras, tem tranquilidade para trabalhar a semana, né, Edu? E aí, foram 2 jogos e 2 entrevistas que o Barba falou do Maicon, com preocupação, porque o Maicon voltou abaixo fisicamente e é um dos pilares do time. Não só falou, como demonstrou. Exatamente. O Maicon não tá jogando 90 minutos. Ontem ele jogou 45. Só. Aliás, o Cissé entrou. O que joga bola esse moleque, hein? Bem. Joga muita bola o Cissé, chamou a atenção da imprensa paulista ontem, pessoal, companheiros nossos me mandando mensagem para saber mais sobre o Cissé e também recuperar o Coelho, né, Cláudio? Exatamente. Que tá com esse edema, é uma semana importante para recuperar 2 jogadores, 2 dos pilares desse time, que é o Maicon, uma liderança, cara da bola parada, é titular absoluto, e o Coelho, que é o dono do lado direito ali, jogando como ala. Vamos lá, Pedro. O Galo ontem teve bem menos posse de bola, mas conseguiu efetividade no segundo tempo para fazer os gols, né? E definir a partida contra o Palmeiras. O técnico Barba Domingues falou, e mais de uma vez na entrevista pós-jogo, que ele vê o Galo em evolução, uma evolução mesmo concreta, e destacou que o grupo, os atletas precisam confiar mais neles, que é esse o ponto-chave para o Atlético ter um segundo semestre melhor. Vamos acompanhar. Aí então, o Barba Domingues, a gente fez um recorte mais cedo, né, Pedro, de 10 jogos, que o Galo venceu 5, perdeu 2. Ele falou ali de 4 jogos, venceu 3. Na verdade, tem no meio do caminho uma derrota pro Corinthians, mas o jogo anterior realmente o Galo tinha vencido. Então, tá quase certa aí a análise do técnico Barba Domingues, que nesse período de intertemporada, além de ter conseguido trabalhar mais o time, ele conseguiu também melhorar o português, né? Ele tá fazendo, inclusive ele conversou ontem com a gente lá, ele tá fazendo aula de português, tá com uma amiga que é portuguesa, uma amiga da família, amiga da esposa dele, e tá bem melhor, né, na entrevista, dá pro torcedor entender mais agora o Barba Domingues. Tá, verdade, mais compreensível. Ô, Edu, em relação a essa confiança que ele tem no elenco do Atlético, muito criticado por parte da torcida, qual é o seu nível de confiança perto do Barba? Eu acho que a confiança aumentou nesse período de trabalho, né? O Barba, antes da parada para a Copa, ele não tinha toda essa confiança no elenco. A gente estava falando agora há pouco de muitos jogadores que não vinham sendo utilizados. Alexandre entrou ontem. E eu acho que tem muito da falta de confiança dele naquele momento em relação a esses atletas. E aí podem ser vários os motivos. O momento do jogador, a falta de entendimento pela ideia de jogo dele, ele mesmo, Barba, não está se sentindo seguro para escalar determinado atleta, ou a diretoria ter pedido para que o cara entrasse menos por questões contratuais. Fato é que o dia a dia e essas semanas de treino, né, sessões de treino, que são fundamentais, cara. A gente bate muito na tecla que aqui no futebol brasileiro o treinador não tem tempo para trabalhar. A gente está elogiando o Barba porque fez aula de português. Ele não tinha semana de treino, como é que ele ia estudar português, sabe, cara? E ele não teve tempo, agora ele teve tempo, ele melhorou o português, melhorou o time. Automaticamente, esse período de treino traz confiança do treinador em relação a alguns atletas, e a gente tem visto isso em campo. O Lianco tendo mais minutos entre os titulares, o Igor Gomes voltando a jogar, o Cissé tendo mais minutos na equipe principal. Enfim, eu acho que é o período de treinamento. Eu repito, Pedro, o recorte ainda é muito pequeno. Não dá pra dizer, o Atlético agora tá voando, o time melhorou muito, não. Mas dentro desse recorte de 2 jogos, pra mim tá muito claro que o time evoluiu e o Barba aproveitou bem esse período de treino. E tomara que continue. Por volta das 6:30 da noite de ontem, Marques, quando você bateu o olho lá e viu a escalação com o Preciado, já que o Coelho era a ausência, você ficou surpreso? Como é que você viu essa escalação? Não fiquei surpreso. Era a mudança que eu achava necessária para essa partida, né? Quando você não tem o Coelho para se manter o mesmo perfil de jogo, eu imaginava de fato a entrada do Preciado, que chegou muito bem, fez uma boa partida. Defensivamente, o segundo tempo todo, quase. Defensivamente, ofensivamente também, com alguns bons cruzamentos, né? Participou do segundo gol, ele que lança o Minda. Exatamente. Eu achei também que a leitura de jogo do Barba foi muito boa nas mudanças, né? Eu vi o Maicon meio preso no primeiro tempo e o jogo do Atlético estava muito amarrado. O Cissé entra justamente para
para ter mais mobilidade naquele setor, né? Ele tem muita saúde, muita energia. Às vezes precisa até, de repente, falar para ele, dá uma seguradinha aqui, porque ele vai lá na área, ele volta, ele quer correr, ele quer a bola o tempo todo, ele quer carimbar a bola. Eu acho isso legal para um jogador que joga naquela posição. Tem cara, Fabrício, que precisa passar a bola no pé o tempo todo. A gente falou esconde, disso né? aqui. Cara, tem nego ali tem gente que esconde mesmo. Tem nego ali no meio de campo que esconde para não quebrar, né? Ele quer a bola, cara, para fazer ela andar. Aliás, eu vejo o Cissé com muita personalidade, sabe? Eu vejo o Cissé, de repente, até para que ele seja o precursor de mudar essa cultura do Atlético com relação à base, sabe? De oportunizar o garoto, insistir com o garoto e minutagem, entendeu? Eu acho que ele já está pedindo passagem. Eu acho que ele está pedindo, entendeu? Sempre que entra bem, entra para ajudar, né? Eu acho que ele precisa começar a iniciar as partidas. Eu acho que é o próximo passo para a evolução deste atleta, entendeu, Pedro Abílio? Que está jogando muito bem, com muita personalidade acima de tudo, Fabrício. E as duas outras alterações, muito nítido que o Bernard e o Vitor Hugo cansaram, né, cara? O Bernard tinha até caído antes de sair. Você estava no estádio, né, Pedrão? O Bernard cai lá na área ofensiva, não foi, Cláudio? Foi na área. E aí, em seguida, o Barba chama o Igor Gomes. Pregou, cara. Cansou, cara. Ô, Fabrício, difícil, né, cara, jogar contra um time tão qualificado, mas o Atlético mostrou no jogo de ontem uma tendência que nós vimos se repetir em grandes jogos da última Copa do Mundo, que é a defesa organizadinha.